Bom dia. Nossa graça, nós tivemos de outra apresentação lá no lado do Cristo. É a terceira vez que nós aqui estamos, e cada vez que nós chegamos, nós falamos sobre um livro que nós tenhamos escrito. Então, os senhores que conhecem, provavelmente já falam desse livro, A Face Oculta da Medicina, que é da segunda edição, e em decorrência desse livro, coisas assim muito inesperadas estão acontecendo nas nossas vidas. Porque esse livro ele não fica na cidade de Janeiro. Doutor Paulo, desculpa, posso falar um pouquinho mais alto? Tem Eu prefere que microfone, bota não? o microfone. Não, estão me ouvindo? Está baixinho lá atrás. Bom, então, graças a esse livro aqui, o senhor me conhece. Esse livro ele não ficou só na cidade do Rio de Janeiro. Ele saiu da cidade, saiu do nosso estado, saiu do nosso país, foi para outros países e muitas pessoas se interessaram pelo que ali está descrito. Isso nos levou a escrever mais 2 livros. E um desses é O Espíritos Decaídos Materializados, que eu tenho a impressão que é o assunto da minha última apresentação aqui. E agora nós estamos com o terceiro livro chamado Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médium. Bem, a gente vai colocando nesse livro uma série de testemunhos dentro do ramo da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, que um médico vai presenciando, que um médico vai testemunhando. E nós achamos que isso é muito importante, principalmente para a classe médica, porque nenhum médico está sozinho. Nem os que não acreditam nisso estão sozinhos. Então, o que nós procuramos é colocar, através do nosso testemunho, essa verdade. E deixar que depois outros venham, depois de nós, mais preparados, mais inteligentes, que deem continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo. Bem, testemunho é uma coisa importante, porque se nós pensarmos bem, há 2000 anos, quando Jesus passou pela Terra, os discípulos dele não compreendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho dos seus discípulos, do que eles deixaram escrito, do que eles viram acontecer, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Então, a nossa intenção é essa. Nós vamos colocando em livros testemunhos que nós estamos presenciando, de acordo com os fenômenos mediúnicos, que são fenômenos não miraculosos, porque milagres não existem, mas fenômenos que a nossa ciência ainda não consegue explicar. E muitos dos cientistas não aceitam, não acreditam, porque não conseguem repetir esses resultados nos seus laboratórios. Mas isso não nos preocupa, porque isso virá passo a passo, degrau a degrau, à medida que a humanidade for ganhando conhecimento e merecimento. Tudo isso depende do nosso merecimento. As soluções para nossos problemas não estão em nós. A solução para os nossos problemas estão para o governador espiritual do planeta Terra, que é Jesus. Ele é que saberá como resolver o nosso problema. À medida que nós fomos evoluindo, à medida que nós fomos ganhando merecimento, ele vai encaminhando para nós espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções para os nossos problemas. Agora, para isso, nós temos que merecer. Estamos vendo a confusão que está no planeta. Guerra, assassinatos em massa, distúrbios da natureza, catástrofes, tudo isso nós estamos vendo. Por quê? Nós estamos num período de transição. O planeta está passando de um planeta de provas, de expiações, para um planeta de regeneração. Uma definição muito clara do que é o planeta que nós estamos vivendo seria de que nós estamos habitando um grande hospital ou uma grande penitenciária. Se nós formos habitar ou morar num presídio, qual a companhia que nós esperaríamos ter? Criminosos. Se nós formos morar num hospital, qual é a companhia que nós pretenderíamos ter? Doentes. Isso é que nós somos. Nós somos criminosos de vidas passadas e somos enfermos, porque tudo aquilo que nós fizemos, que nós falamos e até o que nós pensamos prejudicou alguém, ficou marcado no envoltório do nosso espírito, chamado perispírito.
E nós precisamos de um outro corpo, como estamos tendo agora, para resgatar e para corrigir os defeitos que nós colocamos nos nossos espíritos em vidas passadas. Então é muito importante que nós tenhamos muito cuidado. Até dentro do nosso lar, precisamos ter paciência, precisamos ter resignação, precisamos ter compreensão, tranquilidade, porque nós, por isso estamos num domingo aqui de manhã, sabemos mais do que os outros. Nós não somos os mais numerosos em termos de religião, mas somos os que mais estudam. Então nós temos uma obrigação maior. As religiões só nos levam até a morte. Chega ali, o que a reunião nos diz? Nada. Ela nos diz o que nós temos que fazer. Não devemos roubar, não devemos matar, não devemos trair, tudo isso nós sabemos. Muito bem. E nos dizem que nós vamos continuar vivendo depois de morrermos. Tudo bem, acredito. Mas onde é que eu vou morar? Quem é que vai me sustentar? Onde é que eu vou trabalhar? As crianças que morrem continuam crescendo? Os idosos rejuvenescem? Os cegos voltam a enxergar? O paralítico volta a andar? Os deficientes físicos recuperam seus movimentos? As religiões não nos dizem nada, a não ser o espiritismo kardecista cristão. Através das correspondências ou das comunicações mediúnicas, nós temos algumas informações do que nos aguarda. Isso só tem uma solução: a ciência. A ciência é que vai comprovar as veracidades da mediunidade, e na hora que ela olha, a mediunidade é uma verdade, a realidade é uma realidade, a reencarnação é uma verdade científica. Aí eu vou pensar um pouco antes de desviar o dinheiro da merenda escolar. Eu vou pensar melhor antes de desviar o dinheiro da saúde, da educação, porque amanhã eu vou voltar em outro corpo e eu posso estar naquela classe que eu estou prejudicando agora com a minha atuação equivocada. Então eu posso reencarnar no planeta que ainda luta com doenças como o ébola, mas hoje eu estou reencarnado num planeta, num país muito rico. Então por que eu vou trabalhar para que o meu país, que é muito rico, não ajude aquele que é muito pobre? Se amanhã eu posso voltar em outro corpo naquele país muito pobre. Na hora que isso ficar absolutamente consciente na mente da humanidade, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Eu não preciso, se eu sou um judeu, eu não vou fazer guerra contra um palestino. Amanhã eu vou nascer do outro lado da fronteira. Se eu sou um palestino, eu não vou jogar uma bomba lá numa casa do judeu. Ou amanhã eu posso nascer como judeu. Então, todos os motivos que levam a humanidade a algum tipo de desavença, de guerra, haverão soluções. E nós temos então que depositar nossa confiança no Cristo planetário da Terra, Jesus, comanda a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, se ele comanda a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos, porque ele é um Cristo planetário, ele é um governador de um planeta, como é que ele vai deixar o planeta desaparecer em 10, 15 ou 20 anos? Então as soluções virão através dos seus mensageiros, espíritos muito evoluídos, que reencarnarão no nosso meio e trarão as soluções que nós estamos tanto necessitando. Eu trouxe meu pai hoje, que é um médium, uma potencialidade muito forte, principalmente na vidência, e que ele provavelmente já está captando o que acontece aqui na atmosfera espiritual da nossa casa. E ele está notando o que ele está vendo. Provavelmente, ele está vendo milhares de espíritos aqui ouvindo o que nós estamos falando. Muitos espíritos tão caídos, tão materializados, que não podem ouvir a voz, por exemplo, do Frei Luís, de um Bezerra de Menezes, dos mentores dessa casa, porque estão em planos de vibração muito maiores. Então, são trazidos em reuniões como essa e ouvem o que um espírito encarnado está falando. Muitos desses espíritos que ele deve estar vendo nem sabem que estão desencarnados. Então vejam a importância da existência de grupos como esse. Eles estão nos acompanhando, nós é que os estamos trazendo para cá. Alguns podem ter sido nossos parentes dessa encarnação, de encarnações passadas. Então é muito importante que nós tenhamos alguma fonte
de crença racional. Então nós acreditamos porque algum sacerdote está dizendo que é assim? Não. Nós estamos acreditando porque os nossos pais e as nossas mães, ou pessoas que nós nos amamos, dizem que é assim? Não. Nós estamos acreditando porque nós sabemos que é assim. Se eu convivo com o médico desde que eu nasci, eu tenho que acreditar na verdade dele. Ele está captando coisas que outras pessoas não sabem. Ele captou a mensagem de um pai de um colega nosso, amigo meu, advogado, já desencarnado. Nome do pai do advogado: Eleutério. Como é que meu pai poderia adivinhar esse nome? Então só pode ser que ele está ouvindo, ele está vendo. Certo? Tudo bem. Bom, aqui tem algumas das reflexões que eu coloco nesse livro. As exatidões que vão acontecendo, por exemplo, no universo, para que a vida aconteça, não é isso? Os cientistas não entendem por que a distância da Terra é a que é do Sol. Se fosse mais perto, não podia ter vida, porque os oceanos evaporariam com calor. Se fosse mais longe, não podia ter vida, porque os oceanos iam congelar, não ia poder ter vida. Então alguém calculou essa distância. Alguém calculou que tem que ter uma Lua girando em volta do planeta. Então, a Lua é que dá as nossas marés, vão e voltam. E no início da vida, há 3 bilhões e 500 milhões de anos, essa mistura da água é que fez aproximar as moléculas que acabaram criando a primeira célula da vida. Então, isso tudo, alguém está por trás. Tem que alguém estar planejando, porque são todas exatidões matemáticas. A ciência não aceita, coloca isso todo como forma do acaso, aleatório. Mas o acaso não existe, senão nós não existiríamos. Muito bem, evolução programada, quer dizer, você parte de uma ameba. Então como é que uma ameba pode, ao longo dos milênios, se transformar num ser humano? Então isso está sob o planejamento, daí o nome. Reflexões espiritualistas e científicas do médico. O problema meu é esse. As religiões não me dão resposta para o que eu quero, só me leva até a morte. A ciência diz que é tudo obra do acaso. Então eu fico perdido. Então como é que eu consegui resolver os meus problemas? Na hora que eu juntei as religiões e as ciências. Nenhum médico vai acreditar que alguém possa curar um cego de nascença cuspindo na terra, fazendo um bolo, a lama, aplicando na vista do cego, e o cego volta a enxergar. Qual é o médico que vai acreditar nisso? Qual é o médico que vai acreditar que alguém possa fazer um paralítico andar sem conhecer a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano? Nenhum médico vai acreditar. Nem nenhum médico vai acreditar que alguém possa curar um leproso sem conhecer um micróbio chamado bacilo de Hansen que causa a lepra. Se há 2000 anos ninguém sabia isso, aonde foi que Jesus aprendeu? Só pode ter aprendido com civilizações que nem mais existem, planetas que nem mais existem, mas que ele aprendeu, aprendeu. Eu, como médico, também quero aprender. Então ele utilizava potencialidades enormes de energia que estão dentro de nós. Só que nós, felizmente, não sabemos utilizá-las. Porque se nós soubéssemos, o planeta seria um inferno. Nós não temos condições de utilizar. Só uma ideia. Se eu pegar 60 gramas do meu corpo e medir a energia existente nos átomos que estão nessas 60 gramas, dariam para construir 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Se eu peso 90 gramas, 90 quilos, eu tenho 90 mil gramas. Se eu pegar todos os átomos dessas 90 mil gramas, eu tenho condições de construir mais de 140 mil bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. E se eu soubesse, com a minha força mental, com a minha mente, com a minha inteligência, comandar a energia que está em mim, talvez eu conseguisse acalmar o mar, acalmar o vento, pelo menos na região onde eu estivesse. Então será que foi isso que Jesus fez? Será que ele sabia como utilizar a energia que estava dentro do corpo dele? E mais a energia do espírito? E mais uma energia que é utilizada, que eu já devo ter falado aqui, chamada ectoplasmática, através de quem os espíritos se materializam. Essas convicções todas eu adquiri lendo, recebendo
recebendo influência de espíritos incorporados e médiuns? Não. As minhas convicções estão em quase 40 anos de convívio com as reuniões em que ocorrem materializações de espíritos. Espíritos mortos, durante alguns momentos se tornam visíveis e tangíveis a todos que estão na sala. Se tivesse um espírito materializado aqui, todos veriam. Se ele falasse alguma coisa, todos que estão aqui ouviriam. Se ele exalasse algum odor, todos que estão aqui sentiriam. E se você convive com esse fenômeno durante 40 anos, vai deixar de acreditar em quê? Muito bem. Então essas são algumas das reflexões que eu faço, evidentemente culminando com os fenômenos mediúnicos. Muito bem. Essa imagem eu já devo ter colocado aqui uma vez também. Eu procuro mostrar o que é uma complexidade redutível, né? Aqui, isso aqui é usado pela ciência. Eu estou indo um pouco atrasado de vocês. A complexidade redutível. Então eu estou falando, pensando que está sendo projetado, estava na frente, falando o que viria. Bem, isso aqui é uma complexidade redutível. Você não pode mexer em nada desse desenho, senão o objetivo não é alcançado. Isso é um gênio, né, um calculista chamado Rube Goldberg. Já tive que ter falado isso aqui há uns 2 anos atrás. Muito bem, então eu vou dar um passo à frente. Ou alguém não me conhece aqui. Como tem alguém que não me conhece, eu vou pedir paciência aos senhores que já me conhecem. Isso aqui quem escreveu foi um cartunista chamado Rube Goldberg. Ele queria, por exemplo, criticar os impostos americanos que eram muito caros. Aí ele bota um contribuinte sentando numa almofada que empurra um jato de ar na direção de uma bola, onde tem uma vela, a bola se aproxima da vela, a bola estoura, espanta um cachorro, né, que está amarrado numa gangorra, uma bola de bilhar que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos no ar, que se chocam com um chuveiro, na haste oposta onde tem um regador, e despeja a água em cima de uma folha onde está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Então, quer dizer, você não pode mexer em nada aqui, porque senão a mão não vai alcançar a carteira. Não pode ser outra folha, aqui não pode ter uma rolha, a bola tem que estar cheia, não pode estar vazia, a vela tem que estar acesa, não pode estar apagada, etc, etc, etc. Claro. Aí, vai para cá, Quer que eu passe? não, sei lá. Aí vem tudo que está acontecendo agora no meu organismo são complexidades redutíveis. Então essa é a minha meditação, as minhas reflexões, não é isso? Como é que eu posso ter uma visão? Está um fóton, né, uma partícula de luz bate em você e tem na minha vista. Aí quando pega na minha retina, desencadeia uma cadeia de milhares de reações químicas que vão até o cérebro e formam a minha visão. Eu não posso mexer em nada dessas reações químicas, senão eu não vejo nada. A mesma coisa com a coagulação, a digestão, o embriogênio, vai por aí fora. Então, quem é que traçou isso tudo? Aqui você tem o Rube Goldberg, é um gênio. E quem é que está por trás de tudo isso aqui? O acaso? As religiões ensinam. Deus. Muito bem, mas o que é o Deus? Um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente inteligente, tudo bem. Eu não entendo o que é Deus. Não posso entender. Por enquanto, só posso acreditar que ele existe. Acredito que ele existe. Porque tudo não pode ser obra do acaso. Tudo bem. A mesma coisa. Nesse momento, Alex, o que explodiu? Big Bang. Não sabemos. O que tinha antes da grande explosão? Não sabemos. Os cientistas confessam que só conhecem o que acontece em 4% do universo. 96% que está acontecendo no universo, ninguém sabe. Então vejam como nós estamos ainda limitados à nossa ignorância. Nós estamos rodeados de civilizações. A vida existe no universo inteiro e nós não conseguimos perceber nenhuma delas, só a nossa. O que eles estão esperando? Que nós evoluamos. Se alguma civilização avançada chegar aqui agora, a primeira coisa que nós vamos perguntar é o seguinte: escuta aqui, quais são as armas que vocês utilizam? É isso que nós vamos perguntar. Então eles não vão se aproximar de nós. E qualquer sinal que nós emitamos na sua direção, eles vão anular. Agora, na hora que nós melhorarmos moralmente, aí eles vão se aproximar de nós. E vão trazer os conhecimentos que eles conhecem. Mas não é o intuito
de matar ninguém, de destruir nada, é para enriquecer a nossa humanidade. E esses espíritos, provavelmente existentes em outros planetas, poderão chegar aqui reencarnados. E aí trarão as soluções que nós precisamos. Eu não tenho solução para a fome, para a miséria, não é? Para as doenças. Então, como é que o nosso Cristo planetário vai resolver esses nossos problemas? Encaminhando missionários, preparados previamente para trazer soluções que a humanidade precisa. Vejam a nossa evolução. Quem é que tratou isso tudo desde esses 13 bilhões e 700 milhões de anos? Então, quer dizer, tudo vai se organizando até a ocorrência de um fenômeno de vida. Como é possível isso tudo acontecer? Então, são leis matemáticas, biológicas, químicas, físicas, que estão enquadradas. Então, quer dizer, eu estou sendo programado para um tipo de felicidade, principalmente se eu sou eterno. Então, se eu sou eterno, eu tenho a eternidade pela frente para me aperfeiçoar. Não é isso? Então, na hora que eu acredito nisso, eu acho que eu vou fazer tudo o possível para não fazer mal a ninguém. Vou tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Vou tomar muito cuidado com aquilo que eu penso. Porque eu sei que tudo isso pode trazer alguma impureza ao meu ser eterno. Eu não sou isso aqui. Isso que vocês estão vendo é uma roupa que eu preciso para interagir, para viver nesse universo. Mas não é isso aqui. Eu sou o espírito. Por enquanto eu estou nesse corpo, para cumprir algum tipo de missão. Felizmente, eu não me lembro do que eu fiz em vidas passadas. Porque se eu me lembrasse, talvez, do remorso, não desse trégua para que eu fosse um cirurgião. Como é que eu vou cuidar de doente torturado pelo remorso? Aí está o que está acontecendo no espaço. A gente não tem tempo para pensar nisso. Como é que você vai pensar nisso? Eu estou lutando pela vida. Eu estou lutando pela minha família. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que me preparar para fazer melhor o meu trabalho. Eu tenho que comer, tenho que beber água, tenho que fazer tudo. Então eu não tenho tempo para pensar nisso. Explosões de estrelas aí no espaço, elas explodem, estão encaminhando todas as substâncias químicas que eu preciso para manter o meu corpo. Eu estou nem pensando, não tenho tempo para pensar nisso. Mas alguém está pensando nisso. Então, alguém está cuidando de mim. Existem legiões de espíritos cuidando de nós. Nós é que não temos tempo para pensar nisso, não temos tempo para acreditar nisso. Mas isso é a pura verdade. É a pura verdade. Eles cuidam de nós desde o momento que o óvulo da minha mãe foi alcançado pelo espermatozoide do meu pai. Muito bem. Aí começou a união do meu espírito com o meu corpo. Aí dá 2 células, dá 4, dá 8, dá 16, dá 32. Eu vou me transformar num embrião. E à medida que eu vou crescendo como um embrião, como um ser físico, o meu espírito vai ficando cada vez mais absorvido pelo meu corpo. Isso vai acontecer totalmente em torno do 7º ou 9º ano de vida. Enquanto até 7º ano de vida, o espírito está parcialmente acoplado ao corpo. E é nessa idade, e mais à frente, evidentemente até a adolescência, que nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças. A criança pode estar sonolenta, brincando, comendo, distraída, aparentemente distraída, mas ela está fotografando tudo que você está fazendo em casa. Ela pode estar brincando, pode estar sonolenta, pode estar comendo, pode estar distraída aparentemente, mas o ouvido dela está gravando tudo que ela está ouvindo dentro de casa. É isso que forma a personalidade da criança. O gênio da criança não é transmitido pela genética, pelo ADN. Ele é transmitido pelo que ela vê e o que ela escuta em casa. Então a responsabilidade nossa é muito grande. Porque nós não sabemos qual é a missão daquele espírito que está reencarnando como nosso filho. Então nós temos que ter todo cuidado. Isso é muito importante. Que nós transmitamos também para os nossos filhos. Aí o fenômeno da origem, que eu também discorro nesse livro. E outra coisa interessante. A vida começou há 3 bilhões e meio de anos. Eles estão dizendo que vem dentro de uma evolução lenta e gradativa. Quer dizer, substâncias químicas se uniram e formaram uma célula, ao acaso, aleatoriamente. Aí eles dizem, bom, essa casualidade, ela é possível se você tiver um tempo suficiente para que tudo isso ocorra.
Muito bem. Qual é o tempo que eles acham que é possível? Aí deram o tempo. O tempo que eles deram é suficiente para nós calcularmos 100.000 vezes a existência do universo. Então, para que você tenha tempo, para que tudo ocorra casualmente, você precisa de 100.000 vezes do tempo que o universo existe. Então, como é que é possível? Tem 13 milhões e 700 milhões, você vai multiplicar por 100.000. É o tempo que você precisa para que tudo ocorra casualmente? Não dá. Então, existe uma inteligência por trás disso. Isso é fatal. Muito bem. Veja as conclusões. Por acaso, está vendo? Eu não vou me prender muito porque são conclusões científicas. Nem eu entendo tudo. Mas, olha só. Acaso, tudo acaso. Até você chegar a uma célula viva. É o que nós vamos colocando nesse livro. Reflexões. Você vai procurando refletir. Tudo isso é acaso. ADN é um acaso. ARN é acaso. Os aminoácidos, que são substâncias químicas que compõem tudo no meu corpo. Tudo isso é formado pelo acaso. Eu estou trabalhando num quarto livro que vai se chamar Alienígenas ou Médiuns. E é muito interessante nós vermos determinadas coisas que aconteceram na nossa humanidade, que são atribuídas ao acaso e também à atuação de extraterrestres. Um dos exemplos. Existe uma tabela chamada Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Isso foi elaborado por um cientista russo chamado Mendeleev, meados do século XIX. Ele conseguiu bolar uma tabela que qualquer elemento, como ferro, como chumbo, como oxigênio, como hidrogênio, que apareça no universo, se encaixa nessa tabela. Então, é uma tabela que prevê tudo. Só um gênio poderia bolar uma tabela desse tipo. Muito bem. Aí eu fui estudar a vida desse cara. Os historiadores que estudaram a vida dele atribuem que ele chegou à tabela que ele bolou com a ajuda de extraterrestres. Aí fui estudar a vida dele. Muito bem. O cara trabalhava dia e noite tentando desenvolver uma tabela que coubesse todos os elementos. Os que nós conhecemos e os que não conhecemos. Aí chegou um momento que ele, tão desesperado, ou vai ser agora ou nunca. O cara sentou dentro de um pequeno laboratório na casa dele e trabalhou seguidamente 3 dias e 3 noites, tentando elaborar tal tabela periódica dos elementos. Ficou tão exausto, sem chegar a resultado nenhum, que desmaiou. Adormeceu em cima dos seus papéis, dos seus livros, dos seus cadernos. Quando ele adormeceu, ele viu em sonho toda a tabela pronta. Ele viu em sonho toda a tabela pronta. Quando ele acordou, o que ele viu em sonho, ele recordava tudo e colocou no papel. Qual é a conclusão que nós tiramos? Nós que estamos aqui. O cara era um tremendo médium. Então, mais uma vez, está aí sacramentado, claro, que quando chega o momento, algum espírito encaminhado pelo nosso Cristo planetário, com aquela missão, preparado para isso, naquele determinado momento. A descoberta da penicilina foi assim. É a mesma coisa. Então, uma série de concordâncias, de descobertas que modificaram a história da humanidade, ocorreram através de cientistas médiums. E nem sabem que são médiums. E nós não devemos ter nenhuma preocupação com eles. Porque eles estão, o mais importante é a atuação, é a conduta, não é a crença. Enquanto o camarada está estudando, ele não está fazendo mal a ninguém. Aí chega uma descoberta que ajuda a humanidade inteira. Esse camarada é um bem-aventurado. Esse camarada é um espírito de luz. Ele não está se preocupando com mais nada, ele está se preocupando com alguma coisa que vai trazer um benefício para a humanidade. Eu não tenho nenhuma preocupação com meus colegas médicos, que eu não acredito em nada que eu acredito. Não tenho nenhuma preocupação. Certa vez eu cheguei perto do presidente do Lato Frei Luiz, que era Luiz da Marcelina, e me perguntei: doutor Artarino, eu estou aprendendo tanta coisa aqui dentro do Lato Frei Luiz, eu estou conversando com médicos que já morreram, materializados, não é incorporado não, materializado, eu conversando com eles. Está no primeiro livro, Face Oculta na Medicina. Eu não acho que eu devia conversar com ele. Aí ele disse: por que você quer conversar com ele? Doutor Artarino,
trabalham dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Aí ele falou para mim, olha, você não vai mexer com nenhum deles porque eles estão na sua frente. Ué, mas como estão na minha frente? Aí ele falou, não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, não está mais para ter mais. E é realmente. Então esse é o acaso da vida. Quer dizer, a probabilidade de que tudo isso tenha acontecido ao acaso, como por exemplo formar uma célula viva, é de muitos bilhões de anos, quer dizer, da ordem de 10 elevado a 1000, o que equivale a dizer que essa chance é nula, é 100.000 vezes o tempo de duração do universo. Da mesma forma, quando você vai estudar algum tipo de composto químico, vai cair no mesmo tempo. Então ninguém vai esperar 100.000 vezes do tempo de existência do universo para que alguma coisa aconteça pelo acaso. Nós temos que já saber, nós já temos como espíritas kardecistas cristãos, que o acaso não existe. Nós estamos evoluindo. O princípio que está dando vida ao meu corpo, o princípio que está dando vida ao meu corpo, não é o meu espírito, mas o princípio vital passou pelo reino vegetal. Depois veio pelo reino animal. E veio se aperfeiçoando. Até que chegou um momento que ele poderia ser implantado num corpo igual ao meu. Aí eu passo a ter raciocínio, eu passo a ter livre-arbítrio, eu passo a ter consciência, eu passo a ter responsabilidade. Se você entra nesse raciocínio, você passa a respeitar toda forma de vida. Porque o espírito que está dando vida ao meu corpo hoje já passou pelo reino vegetal e já passou pelo reino animal. A única carne que eu ainda consigo comer é a carne de peixe. É a única que eu ainda consigo comer. As outras, quando eu me lembro disso, eu não consigo comer. Eu transfiro ao meu cachorrinho de estimação, eu transfiro o amor que eu tenho por ele para qualquer outro animal. Mas isso é uma condição pessoal de cada um. A mesma coisa, a evolução das espécies, mais uma vez baseado no trabalho desse cientista, respeitabilíssimo por toda a comunidade, um grande cientista. No tempo dele não existia microscópio, então ele comparava a evolução da mão. Então ele achava, de certa forma correta, que dependendo da mutação genética que um ser vivo sofresse, ele teria a mão ou teria uma asa, ou teria uma pata. Então ele via como isso ia evoluindo, mas ele sempre atribuía mais uma vez ao acaso. Depois que chegou às descobertas genéticas, principalmente através de Mendel, mais uma vez ficou fortalecida que a evolução poderia ser obra do acaso, através de mutações ocasionais. Vamos supor que nós ingressemos numa era do gelo. A temperatura começa a esfriar. Não há agasalho, não há lareira, não há nenhum aquecimento que vai nos salvar. Aí, um dos nossos filhos nasce por uma mutação genética qualquer, com uma pele mais grossa do que a nossa. Então ele vai resistir mais ao frio do que nós. Ele vai transferir essa pele mais grossa para a sua descendência. Então, a descendência dele vai evoluindo com mais condições de sobreviver do que a nossa. Nós vamos desaparecer e a descendência dele vai continuar evoluindo. Muito bem, isso é verdade. Só que isso não é obra do acaso. Existem espíritos comandados por Jesus, legiões de espíritos altamente evoluídos, que estão comandando a evolução de todas as espécies. Então a impressão que eu tenho é que nenhuma espécie se extingue. Nuvens de vida passam por um determinado planeta, como passaram pela Terra, sob o comando de inteligências siderais e vão semeando a vida por onde passa. Por isso a vida pode existir em todo o universo. E existe. Bom, então essa evolução não cabe mais com a gente. A ideia crucial da biologia moderna é que a evolução resulta do processo de mutação aleatória, casual, combinado ao processo determinístico da seleção natural. Não dá.
Não dá. Você está dizendo que tudo, mais uma vez, eu repito, é obra do acaso. Então não dá para você acreditar nisso. E quando você pega, por exemplo, um espermatozoide, que todos nós sabemos que tem uma cauda, e que tem uma cauda que bate 23 vezes por segundo, e empurra o espermatozoide para frente, alguns cientistas resolveram estudar a cauda do espermatozoide. Aí, na hora que eles começaram a estudar a cauda do espermatozoide, viram que ela é constituída por um motor biológico. Peça por peça eles foram montando. E quando eles compararam a constituição da cauda do espermatozoide com o motor, verificaram que eram mais ou menos semelhantes. Então, quer dizer, se você vai pensar que tudo isso é obra do acaso, eu vou pensar assim, eu vou pegar um monte de parafuso, um monte de peça e vou deixar tudo ali. Sem eu fazer nada, durante milênios, aquelas peças que eu ali deixei vão se transformar no motor. Então eu sou maluco, eu penso que isso vai acontecer. Então, se toda essa conjugação, mais uma vez, vai esbarrar na existência de inteligências extrafísicas. Nós não as estamos vendo, mas elas estão aqui, porque nós só temos 5 sentidos. O homem do futuro terá mais sentidos do que nós, e eles poderão captar com mais facilidade que os médiuns captam. Hoje nós somos aproximadamente 7% de médiuns encarnados, um com a mediunidade maior, outro menor. E quando nós formos 20, 30, 40, 50% de médiuns, os cientistas vão ter que estudar o fenômeno, porque terão médiuns na sua casa, seus filhos terão médiuns. Então, esse é o que aguarda a humanidade. Nós estamos caminhando. Agora é questão de tempo. Isso não vai ser de hoje para amanhã. Não é isso? É outro exemplo que eu sempre trago, essa doutora Anne Balacer. Essa é uma paleontóloga francesa, uma das maiores cientistas da atualidade. Ela percebeu nos seus estudos que esse osso aqui, ó, chamado esfenoide, onde fica apoiado o nosso cérebro, à medida que nós fomos evoluindo como espécie humana, ele sofria inclinações. E cada vez que acontecia uma inclinação, a nossa calota craniana se dilatava, e o nosso cérebro também. Os cientistas dizem que, conforme nós formos ficando mais inteligentes como espécie, nós teremos mais neurônios, mais células nervosas. Cara, se eu só posso saber o que existe em 4% do universo, qual vai ser o tamanho do meu cérebro quando eu puder compreender 80% do que acontece no universo? Eu vou ter uma cabeça desse tamanho. Mas, muito bem, qual foi o espírito mais inteligente que já veio à Terra? Jesus. E a cabeça dele não era maior que a nossa. Então o problema não está no cérebro físico. O problema está no cérebro espiritual. É ali que nós guardamos tudo. O que eu almocei ontem? Já não lembro. Mas tudo que eu estudei como médico e penso que esqueci, não está perdido. Quando eu desencarnar, coisa fantástica. Tudo aquilo que eu estudei, quer dizer, eu entrei na faculdade em 1970. Então eu estou formado há 40 anos. O que eu lembro de tudo que eu estudei nesses 40 anos? Quase nada. Eu lembro aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu ensino. E o resto? Eles estão dizendo, quando eu desencarnar, tudo isso virá à minha memória novamente. Você já imaginou o que um médico sente quando desencarna e vê tudo aquilo que ele estudou retornar instantaneamente à sua mente? E ainda vão mais longe. Quem é que está nos dizendo isso? Os espíritos. Que quando nós desencarnamos, nós aprendemos em 1 hora o que na Terra, como encarnados, levamos anos para aprender. Então eu quero desencarnar. Eu quero aprender mais rápido. Aliás, esses espíritos que se materializavam no nosso grupo, até bom humor eles conservam. Certa vez o Frederic, que é o médico espiritual que mais se materializa, o espiritual pode ler o livro A Face Oculta na Medicina, onde eu coloco os meus diálogos com ele, ele chegou para mim materializado. Paulo César, você quer aprender a operar como eu opero?
Claro! Claro! Mas então você vai ter que desencarnar. Aí você falou não. Então eu vou esperar mais um pouco. Espera um pouquinho. Aqui estão as inclinações que ela verificou. Ah, tá vendo? Olha só que coisa curiosa. Há 60 milhões de anos, o nosso esfenoide ele era horizontal. A primeira inclinação que a doutora Anne Dandricourt percebeu foi há 40 milhões de anos. E surgiram os símios. A segunda, há 20 milhões de anos, surgiram os grandes macacos. A terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu um pré-humano chamado Australopithecus, que deu origem ao nosso gênero Homo. A outra inclinação, 40, 26. A quarta inclinação, há 2 milhões de anos, surgiu o gênero Homo. A quinta inclinação, há 360 mil anos atrás, surgimos nós, Homo sapiens. Perceberam uma coisa? 40, 20, 6, 2, 160 mil. Não, 360 mil. Observe que as inclinações estão encurtando. Se à medida que você tem uma inclinação, você fica mais inteligente e você fica mais ereto, ela mostrou que nós fomos ficando mais eretos à medida que cirurgiões maxilobucofaciais que estudaram esse fenômeno estão percebendo em crianças japonesas e americanas alterações na arcada dentária que está prenunciando uma nova inclinação. Se a cada inclinação nós ficamos mais inteligentes, isto está em absoluto acordo com as informações mediúnicas de que o planeta está em vias de subida de um planeta de provas e expiações para o planeta de vitimização. Onde conclui-se que os espíritos que estão se aproximando e que devem reencarnar até 2050, necessitarão de corpos melhores do que os nossos, em que eles possam extravasar com mais facilidade a sua inteligência. Estão percebendo como a ciência está coincidindo com as informações que uma religião está fornecendo? Qual é a religião? O espiritismo cristão, que é filosofia, que é religião, que é ciência. Então não dá mais para você fugir, você tem que unir as duas. E na hora que você unir as duas, está salva a humanidade. Aí está o esfenoide. Bom, e aí essa pergunta também é fatal. Toda vez que você defende a existência de um ser supremo, inteligente, cara, se existe um Deus infinitamente sábio, infinitamente justo, infinitamente bom, por que ele deixa que nós adoeçamos? Onde é que está esse Deus? Está dormindo? Está descansando? Está distraído? Está sonolento? Não é? Então por que nós adoecemos? E aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, que é um detalhe muito científico, mas quando você entra, por exemplo, no estudo da biologia, do câncer, por exemplo, você encontra determinadas coisas que parecem acontecer como uma programação. Não vou entrar em detalhes, só vou dizer. Mas então, quer dizer, o Deus programa algo que vai acontecer em um câncer, em um tumor maligno? Foi uma das perguntas que eu fiz ao Frederic quando, em uma das nossas reuniões. A mesma coisa, quer dizer, Frederic desencarnou, sob condições especialíssimas, principalmente com a presença de um médium de efeito físico, que era o Gilberto Arruda, que foi assassinado no dia 19 de junho de 2015. A energia que sai daquele médium em trânsito, que ele está desmaiado, ele compõe uma carapaça energética e se torna visível a mim. Muito bem. Frederico, então, por que Deus deixa ocorrer câncer até crianças que não nasceram? Nós, através da tomografia, da ressonância, nós estamos detectando tumores malignos em crianças ainda no ventre materno. Se ela não nasceu, ela fez mal a quem?
Aí a resposta dele: você entenda os tumores como um aspirador das impurezas do espírito e tudo vai se clarear na tua mente. Muito bem. Se a criança nem nasceu, como é que aquelas impurezas foram parar nela? No espírito dela? Só tem uma resposta. Nós colocamos em vidas passadas. Aí quando a gente passa por lá de lá, a gente pensa que tudo ficou escondido, ninguém vai saber, ninguém sabe. Nós estamos rodeados por multidões de testemunhas. Nada do que nós fazemos está oculto. Aí você passa por lá de lá, você se depara com quem você na realidade é. Você se vê no espelho quem você é. Se eu fui um carrasco nazista, qual vai ser a minha fisionomia no espelho? Um monstro. Isso está descrito no meu livro, Espíritos Decaídos Materializados. Espíritos que se deformaram profundamente ao desencarnar, em 7 reuniões no Largo Frei Luís, foram materializados contra a sua vontade e fotografados. Está no livro Espíritos Decaídos Materializados. Eu não tive coragem, quando vi aquelas fotografias, de colocar a fotografia no livro. Por 3 razões. Primeiro, se eu tivesse aquela fisionomia, eu não ia querer que a minha fotografia aparecesse em livro, televisão, em revista, em jornal, internet. Segundo, eles foram conquistados pelo amor de Frei Luís. As reuniões ocorreram no final da década de 70 do século XX. Falta aí quase 40 anos. Estão em recuperação. Serão espíritos de luz. Por que eu vou virar? Terceiro, a mais importante razão, pessoalmente para mim. Eu não sei o que fiz em vidas passadas. Pode ter sido pior que eles. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Então, se eu hoje, como cirurgião, eu utilizo o ferro e o aço para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E só eu sei o que o cirurgião passa. Só o cirurgião sabe o que passa o cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não corre, o inferno se instala dentro de você. Você passa a conviver todo aquele drama da família, dos doentes, dos amigos, tudo. Então aqui, o Espiritismo nos leva. Me separei do meu corpo, né? Morri. E aí, estão uma série de evidências científicas de que eu continuo vivendo. Quer dizer, aquilo que a religião está me dizendo é verdade. O que a ciência me diz? Já. Experiências quase morte. O camarada sofre um trauma craniano. Entra no estado de coma. Consegue sair da coma. Aí, olha, enquanto eu estava naquele estado de coma, eu vi tudo que eles estavam fazendo aqui em volta de mim. Mas como que ele poderia ver se ele está em estado de coma? Inclusive fora do meu corpo, eu via o meu corpo. Aí o nome de experiências, quase morte. Estão sendo cada vez com mais frequência colocadas em revistas científicas médicas esses fenômenos. Você viu que o cara foi até uma cadeia de polícia próxima, uma delegacia de polícia, e conversou com espíritos que tinham desencarnado em um acidente próximo. E depois retornou. Quando os pesquisadores foram lá na delegacia, verificaram que todas as informações dele constavam na ocorrência policial. Mas como é possível? Até com aqueles que morreram, que foram atropelados, ele foi e conversou. Então, os cientistas ficam meio perdidos. Por quê? É muita resistência em acreditar. Por que eles não acreditam? Porque a ciência acredita naquilo que ela consegue repetir em qualquer laboratório do mundo. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. Isso virá no seu tempo exato. O átomo. O átomo foi previsto 400 anos antes de Cristo. Só 2.400 anos depois é que ele foi comprovado a sua existência pelo cientista. As ondas do Einstein, 100 anos. Precisou de mais de 1000. As ondas gravitacionais do Einstein previu há 100 anos. Mais de 1000 cientistas trabalhando lá no acelerador de partículas entre a Suíça e a França. Mais de 1000 cientistas comprovaram que ele estava certo. 100 anos. Não é isso? O bóson de Higgs, 70 anos. Então, que vai passar o tempo, o elemento espiritual, que é o que a base de tudo que nós acreditamos, que nós estamos relatando, será mais cedo ou mais tarde descoberto pela ciência. É questão de tempo. Como tudo que aconteceu, com uma vantagem, nós estamos com uma evolução muito mais rápida da ciência atualmente, não é isso? Terapia de vidas passadas, eles estão fazendo regressão, determinados psiquiatras e psicólogos
estão regredindo a consciência dos seus pacientes. E eles estão verificando por que eles... Eu estou com uma colega, uma aluna de medicina. A menina tem 22 anos. Está no 3º ano de medicina. Como sabe dessa minha formação espiritualista, vieram conversar comigo. Ela está tendo ataque vindo do nada. Sentei com ela, mas o que está acontecendo? Cara, eu vejo uma negra se aproximar de mim na sala de aula e começar a me xingar. Que eu é que a maltratei. E não é só ela, não. Outros negros se aproximam de mim e eles estão todos marcados com marca de chicote. O que você vai pensar? Ela deve ter sido uma senhora de escravos em uma vida passada. Agora está tentando se formar em medicina, já está no 3º ano. E ela está com medo de se formar. Como é que ela pode ser médica? Que na hora que ela está examinando um paciente, chega uma pleiade de espíritos que ela prejudicou no passado como espíritos obsessores. Está pensando em se suicidar. Está pensando em se suicidar. Vejam a importância da ciência na explicação dos fenômenos mediúnicos. Esse camarada aí começou a ver aos 6 anos de idade. Ele está com 92. A 86 anos de idade, o que a família dele fez? Levou para o médico. O que o médico mandou fazer? Sessões de choques elétricos. Tomou choque elétrico com 6 anos de idade, não adiantou nada, que a mediunidade cada vez aflora mais. A mediunidade está incrustada no ADN, que a ciência ainda não desvendou, mas vai desvendar. Os médicos do futuro serão médicos. Verão o interior dos corpos sem precisar de tomografia, de ressonância, de ultrassom, de nada disso. A mediunidade vai sendo desenvolvida junto com a nossa evolução. O que eu ia falar para essa menina? Está pensando em se suicidar no 3º ano de medicina. Senta aqui, minha filha. Certa ocasião, uma jovem suicida se incorporou numa das nossas reuniões, numa médica, chorando, desesperada, uma jovem suicida. Aí foi indagada a ela: minha filha, o que faz mais o suicida sofrer? O suicida, imaginemos que eu tenha uma energia vital de 80 anos. Aos 60 anos, eu tenho um tiro na cabeça. Durante 20 anos, eu sinto a bala penetrar na cabeça. Eu me joguei no precipício. Durante 20 anos, eu sinto meu corpo se despedaçando. Eu me enforquei. Durante 20 anos, eu sinto a corda apertando meu pescoço. Já imaginaram o que esses terroristas estão passando? Já imaginaram que esses terroristas que enchem as suas bombas, as suas roupas de bombas, estão passando? Ainda levam com eles dezenas ou centenas de pessoas que não têm nada a ver com isso. Aí, eu contei isso para a menina. O que mais faz sofrer um suicida, minha irmã, é a penetração do projetil de arma de fogo no coração, é a corda apertando o seu pescoço, é o seu corpo se despedaçando, aquele que se atira no precipício, ou é as labaredas daquele que incendeia suas próprias roupas? Resposta da menina: tudo isso é inenarrável em linguagem humana. Mas nada se compara à visão permanente. Não é a visão num momento ou em outro, não. É a visão permanente do meu pai e da minha mãe. Idosos, passando fome, frio e sede. E eu não ter um corpo físico para ajudá-los. E dentro desse grupo, aí entram os fenômenos mediúnicos: psicofonia, psicografia, clarividência, xenoglossia, médio falando línguas que eles conhecem. Cansamos de ver isso acontecer no Latte Frei Luiz. Como é que pode? Se o médium mal fala português, o espírito fala inglês fluente, alemão, francês. Numa das nossas reuniões estava uma senhora com câncer de mama com metástase em todo o esqueleto. Quer dizer, faz sinal. Estado gravíssimo. Aí um dos médicos espirituais do Latte Frei Luiz se aproximou dela ao meu lado, materializado, e começou a conversar em inglês fluente com uma outra entidade que eu não estava materializado, mas nós ouvimos a voz, pelo fenômeno da voz direta. O espírito não está materializado, mas nós ouvimos a voz do espírito. Lembra do fenômeno da pomba branca lá com Jesus? O fenômeno da voz direta. Não foi a bomba que falou.
Foi a pomba que falou. Eles que acharam que vinha da pomba a voz. Então eu estou com o espírito materializado e outro não materializado, os dois conversando e ouvindo as duas vozes. Inglês fluente. E eles trocam tão rápido que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra eles repetiam insistentemente. Wonderful, wonderful, wonderful. Ué, eu aqui comigo. O que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente que está morrendo? Está com câncer de mama, metade para tudo quanto é osso, e eles estão achando isso maravilhoso? Bom, fiquei lá, a primeira chance que eu tive, eu perguntei ao Frederico, o que o João Pedro e a outra entidade estavam achando tão maravilhoso naquela paciente tão grave? Resposta dele: eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, ela estava aceitando resignadamente o que ela estava passando, e aquilo estava trazendo um grande benefício para o espírito dela. Então as impurezas do espírito estavam sendo retiradas pelo câncer. E ela resignadamente aceitando a prova, aceitando todo o tratamento que estava sendo indicado pelos médicos, pelo menos para alívio, e aquilo estava trazendo, por não ter revolta, um grande benefício para o espírito, que é o eterno. Muito bem, então nós vamos continuar, e não existe morte. Então tudo que está acontecendo aqui, em mim, não está explicado somente pela matéria, porque os espaços existentes entre o núcleo dos átomos, os 8 octilhões de átomos que eu tenho, 8, não dá nem para pronunciar, 8 octilhões, quer dizer, 8 seguido de 8, sei lá quantos zeros, 1000, 2000, 1000, bilhão, trilhão, 4 trilhão, 5 bilhão, 6 trilhão, 7 trilhão, octilhão, quer dizer, sei lá, cara. É isso aí, é um montão de zero. 8, tem quantos zeros aí? 8 vezes 3, 24 zeros. 24 zeros. Esse é o número de átomos. Se você espremer todo esse espaço aqui, ó, eu vou caber na palma da minha mão. Então cadê a saudade? Cadê o amor? Cadê a ternura? Cadê o pensamento? Cadê a consciência? Está no dedo? Está no dedo? Está nas secreções? Não, porque as secreções dos neurônios, dos dedos, tudo isso, estão constituídos também por espaços vazios. Então eu sou obrigado a acreditar, não tem como eu fugir, que eu tenho um ser energético transmitindo todos esses sentimentos ao meu corpo físico. Não é o meu corpo físico que está captando isso tudo, é o meu espírito. Nós estamos cansados de saber disso. É para aí que eu vou. As religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. A ciência está chamando de universo paralelo, mundo paralelo. Para que eu vou? Tudo a mesma coisa. Não estou preocupado com esses termos mais. E as minhas conclusões pessoais. A alta complexidade do universo e da própria vida sugere uma criação primordial inteligente. Deus, que eu não entendo. Só sei que ele existe. Isso eu sei. A criação e a evolução dos seres viventes pode estar ocorrendo não por força do acaso, mas sob a vigilância de um plano diretor, ainda incompreensível pela nossa ciência. O André Luiz coloca nos livros dele engenheiros siderais, operários do astral, mentes sublimes, ele dá um monte de nome, para tentar fazer com que nós compreendamos a elevação intelectual e moral dos espíritos que estão nos assistindo. A cada planeta, a cada civilização. São cada vez mais fortes as evidências da continuidade da vida após a morte. Uma atmosfera psíquica composta por bilhões de mentes, atenção, uma atmosfera psíquica composta por bilhões de mentes, bilhões, nós estamos nesses, pode influenciar positiva ou negativamente a atmosfera física do planeta. Eles estão nos dizendo que nós temos duas atmosferas, uma física e uma psíquica. A física nós sabemos, está lá o ar, está as nuvens, não é isso? A chuva, tudo isso está na atmosfera física. O que está na atmosfera psíquica? O nosso pensamento mais os dos desencarnados. E está dizendo que uma influencia a outra? Positiva ou negativa? Muito bem. Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta, onde são praticadas por ano
100 milhões de abortos criminosos. Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta, onde dois dos maiores comércios são o de armas e o de drogas? Qual deve ser a atmosfera psíquica do planeta, que em todo momento está ocorrendo um tipo de guerra? Então, o que está acontecendo? Nós estamos colocando tijolos em cima de telhados vizinhos. Vai desabar. Então, essas catástrofes que nós estamos vendo acontecer, terremotos, tsunamis, guerras, tudo isso é fruto da atmosfera psíquica do planeta que nós habitamos. Muito bem, mas observe uma coisa interessante. Quando existe alguma catástrofe, há uma mobilização geral da humanidade para ajudar, com preces, com doações, aqueles que foram prejudicados por aquela catástrofe. Vejam que então existe uma positividade pelo tragédia. Mas dia chegará em que esses espíritos que persistirem na maldade e que não poderão ficar no planeta, serão transferidos para outros planetas em relação à Terra mais atrasados. Então vai haver uma elevação psíquica da nossa atmosfera, porque a maioria dos encarnados pensará no bem. E aí nós vamos começar a ter menos guerras, menos tragédias naturais, até que elas se extinguam completamente do nosso planeta. Muito bem. Os males físicos de toda espécie devem estar relacionados precisamente com os erros voluntários cometidos em vidas passadas. Então aquilo que eu fiz é matemático. Não tem saída. Fiz, prejudiquei, vai ficar gravado no meu perispírito. Quando eu desencarnar, eu vou me encarar com aquilo que eu fiz. Agora eu posso fazer o bem, que também vai ficar impregnando positivamente o meu perispírito. E à medida que eu for fazendo o bem, eu vou ficando mais inteligente. Eu vou ganhando mais possibilidade de enriquecer o que eu sei. E aí vem um ensinamento fantástico dos espíritos. Quanto mais inteligente você for, mais moralmente evoluir, mais feliz você será. Por quê? Porque você poderá praticar mais eficazmente, mais eficientemente o bem. Aqui está os termos que o André Luiz coloca para esses espíritos que nos comandam: arquitetos federais, divinos, escultores, mensageiros do invisível. Todos estão, aqui do tirado do livro Caminho da Luz, todos estão sob a chefia de quem? Jesus. Conclusão: somos um depósito infinito de informações. Eu vou cada vez aprendendo mais, cada vez aprendendo todas as vertentes. O Divaldo Ferreira Franco apontou 4 grandes vertentes dos espíritos altamente evoluídos que estão se aproximando do planeta. Muitos já estão encarnados. Começaram a encarnar de 1990 para cá. Quais são as vertentes? Primeiro, espíritos altamente evoluídos no conhecimento da engenharia, e que trarão conhecimentos que beneficiarão a humanidade como um todo, e não somente os mais privilegiados, os mais ricos. Segunda vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos, nós estamos vendo isso acontecer no nosso país, no ramo da justiça. Terceiro e mais importante, espíritos altamente evoluídos na mediunidade, que captarão com mais facilidade as informações e as orientações dos nossos espíritos guias e benfeitores. Eu vou deixar o líder espiritual do grupo a que eu pertenço, Frei Luiz, que agradeço a gentileza dos senhores de terem me aguardado, que eu me atrasei, de estarem aqui num domingo de manhã, ouvindo aqui a nossa humilde contribuição. Eu deixo sempre como exemplo que o Frei Luiz é uma entidade católica comandando o grupo espírita, assim como o Ramatiz é uma entidade oriental também comandando o grupo espírita. Quando, claro, está, que nós é que nos dividimos em católicos, em protestantes, em judeus, em hindus, em ateus. Para Deus não tem nenhuma dessas divisões. Nós somos um único rebanho, um único pastor, o Cristo planetário da Terra, Jesus.
Doutor Paulo, nosso guia espiritual também aqui é uma entidade católica, Frei Rogério. Ótimo, graças a Deus. Estou aqui à sua disposição, amigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, pode fazer, né, doutor Paulo? A neta dele nasce com microcefalia? Então como é que você vai explicar? Cadê Deus aí? Então, mais uma razão que você reverter o seu raciocínio a vidas passadas. O que está acontecendo com as crianças microcefálicas no carro coletivo. Então, quando você está numa multidão onde tem um terrorista que enche as bombas a roupa de bomba e mata uma... Aqui no carro coletivo. Imaginemos que eu esteja dentro de um avião. Estou indo no avião. Aí o avião despenca, mergulha no oceano, 300 e tantos morreram. Muito bem. Aí eu vou analisar o que pode ter acontecido lá atrás. O que aconteceu lá atrás, que agora centenas foram lançados no mar e morreram afogados ou despedaçados? Bom, lá atrás eu fui um pirata. E a minha especialidade era aprisionar navios mercantes, roubar a carga e depois afundava o navio com a tripulação e os passageiros juntos. Aí estavam idosos, mulheres, crianças, porque eu não sabia, eu só queria carga. Quer dizer, tem alguma injustiça de Deus se em vidas posteriores eu esteja dentro de um avião e que eu mergulhe no mesmo oceano que eu fiz tantas vezes perecer no passado? O que pode estar acontecendo com aquelas coisas? Alguma coisa lá atrás aconteceu. Daí a importância da ciência, da comprovação da reencarnação. Aí nós vamos ter uma das coisas que me entristeceram. A religião católica, o Vaticano, conhece tudo que nós fazemos. Só que acha que a humanidade não está preparada para ser verdade. Muito bem. Aí é perguntado ao Papa por crianças, a seguinte indagação. Senhor Papa, por que as crianças sofrem? Resposta do Papa: não sabemos. Ele sabe. Só que ele acha que nós não estamos preparados para saber. Então, temos que falar. Imagine com o poder assim de admiração que ele tem, né? Com a personalidade dele. Todo mundo gosta dele, naturalmente, é para gostar mesmo. Ele é uma pessoa santa. Imagine-se com aquela capacidade de penetração nas mentes humanas, ele declara essa verdade. A Igreja Católica, que até 300 anos depois de Cristo, pregava a reencarnação. Aí aparece uma
reencarnar. Por que ela tinha medo de reencarnar? Ela tinha medo de reencarnar como uma criada negra dela. Não queria reencarnar. Aí tinha grande influência sobre o Papa na época. Conseguiu fazer a cabeça do Papa na minha época, ele fez o concílio de Constantinopla e tiraram a reencarnação dos ensinamentos católicos. Exatamente. Você veja só, a retirada da reencarnação da Igreja Católica foi uma decisão política. O Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia. Exatamente. Alguém mais? Alguma pergunta? Doutor Paulo, ele vai falar da judeza depois da prece ou... Tem um microfone para ele que ele fala baixo. Tem microfone? Então fala que eu vou repetindo. Ah. Baixo com Jesus para todos. Quando eu falo, Eu falo baixo como... fala baixo e come pouco. Vamos lá, papai. Quando eu cheguei, Quando chegou, vimos seres animalísticos. seres animalescos, espíritos deformados, São leões, feições de leões, tigres, tigres, chacais, chacais lobos. e lobos. Se afastaram Se afastaram dele os pigmeus, dando proteção à nossa... Muito bem, então haviam espíritos de encarnações passadas, como pigmeus, que estão protegendo a casa. E esses espíritos deformados, que tinham a intenção de perturbar a nossa reunião, foram por eles retirados daqui. Os índios que queimavam formas de pensamentos estavam colados ao corpo de muitos dos presentes. Muitos de nós, isso faz parte do mundo que nós habitamos. Nós não conseguimos ainda pensar só na bondade, só na elevação. Então essas formas de pensamento ficam grudadas a nós, energeticamente. Aí chegamos numa reunião dessa elevada, essas formas de pensamentos, se ficarem conosco nesse ambiente, vão perturbar o que ele está captando, o tratamento que está sendo feito a nós por médicos espirituais, através de tratamentos inexplicáveis à minha medicina, de doenças que nem desconfiamos que nós temos, graças à elevação do ambiente. Então essas formas espirituais foram removidas para não atrapalhar o que nós estamos recebendo. Veja a importância da existência de casas como essa. E nossos lares estão sendo alcançados, o nosso ambiente de trabalho estão sendo alcançados, aqueles que estão na nossa mente estão sendo alcançados. Os pretos velhos davam alimento espiritual a todos nós. Todos nós estávamos recebendo algum tipo de alimento energético, fornecido por quem? Pretos velhos. Os árabes marcavam o corpo de muitos dos presentes com sinais arabescos que deveriam ser tratados pelos médicos espirituais presentes. Muito bem, olha só, ele está falando pigmeu, pretos velhos, médicos, todos estão aqui, com um sentido único, o bem a nós. Os árabes estão marcando onde é que estão os pontos de impurezas perispirituais em nós, e os médicos chegam facilitado o trabalho dos médicos. Eu estou me lembrando agora que eu, por exemplo, quando eu tenho um paciente com um tumor no intestino grosso, primeiro eu encaminho para um proctologista que vai fazer um exame chamado colonoscopia. Aí ele vai fazer uma biópsia do tumor e ele costuma colocar uma impregnação de tinta em volta do tumor. Isso ele está vendo por dentro. Muito bem, chegou na hora de operar o tumor. Eu não abro mais o paciente, eu entro com uma microcâmera de televisão pelo umbigo. Como é que eu, com uma microcâmera de televisão, vou saber onde é que está o tumor? Porque por fora do intestino eu vejo uma mancha azul, do pigmento que o proctologista colocou quando fez a biópsia. Então, ele está descrevendo o que eu faço. Ele está dizendo que árabes estão vindo até nós, estão vendo quais são os nossos pontos com possibilidade de doentia, e estão marcando. Chega o médico e trata. Espíritos prontos para reencarnar são apresentados às suas futuras mães, pais e avós. Espíritos prontos a reencarnar são apresentados às suas futuras mães, pais e avós. Parabéns para todos. Muitos deles choravam, outros riam felizes. Choravam de emoção e riam de felicidade.
Os médicos espirituais presentes começavam a tratar os irmãos que tinham sido marcados sob o comando de João Pedro, Dr. Frederico, Dr. Mário Creve. Mário Creve, pai da cancerologia do país. Frederico von Stagner, o médico que mais se materializava no nosso grupo. E João Pedro, o líder dos médicos do lar de Frei Luís. Antes do médium desencarnar, assassinado, o João Pedro, há muitos anos, não se materializava. E antes dele desencarnar, ele se materializou, foi uma das nossas reuniões. Saiu da cabine, a reunião acontece no escuro, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, tem energia que está do médium, e o médium está em transe mediúnico. Saiu da cabine, passou por entre os leitos dos enfermos, que nós levávamos para reuniões serem atendidos por eles, e veio na minha direção. Estancou-se perante mim e disse a seguinte frase: Paulo César, muito obrigado pelo que você tem feito em prol da verdade. Deixo um abraço para o seu pai. Deu meia volta, entrou na cabine e se desmaterializou. Há anos ele não se materializava. Só ele materializou para trazer essa frase. Não é a mim quem tem que agradecer. Tem que agradecer presidentes como ela, a casas como essa, a Frei Luís, aos presidentes do lar de Frei Luís, aos médios. Eu simplesmente estou colocando meu testemunho nesses livros. Da mesma forma que os discípulos de Jesus faziam. Depois que venham hoje outros mais preparados que eu, virão e darão sequência a esses ensinamentos, a todo esse nosso testemunho. Eu tinha obrigação de colocar esse livro. E o que está acontecendo? Múltiplos médicos estão lendo, porque os doentes estão lendo, gostando do livro e presenteando seus médicos com o livro. E eu estou sendo procurado por um monte deles. Querem informações, eu dou as que eu posso. Fui parar numa faculdade de medicina em Portugal em um ano 3 vezes. 3 vezes. Mais de 800 médicos presentes. Em um dia foram vendidos mais de 500 livros. Sabe, a necessidade dos nossos irmãos de informações. A impressão que você tem é que está havendo um sentido contrário de colonização. Assim como eles descobriram o Brasil e nos colonizaram, nós agora estamos indo a eles e levando uma colonização espiritual. Vejam em sentido inverso. É isso que vai modificar a nossa humanidade. Muitos foram tratados no baixo vento, outros nos pulmões, devido ao fumo, vários no coração, outros no intestino, no estômago, na bexiga, devido a vícios diversos. Vamos ter atenção, principalmente os tabagistas. Porque se está escrito lá no maço de cigarro que esse produto mata, e se eu faço uso desse produto e contraio uma doença como câncer, eu sou, perante as leis divinas, um suicida. Tenhamos cuidado. Luizinho se aproxima do médico e lhe dá a seguinte mensagem. Luizinho, poeta nordestino chamado Carlos Paulino, poeta nordestino. Aí reencarnou como uma criança e contraiu câncer de rim. Essa criança com câncer de rim morreu sendo atendida no hospital, no lar de Frei Luís. Muito bem. Desde que ele desencarnou como criança, ele se utiliza dos dotes deles de poeta, através da mediunidade do meu pai, e manda mensagens em forma de poesias. Então vamos ver o que ele está nos trazendo nesta tarde, nesta manhã. Acesas pelo sopro divino, Vamos devagar. Acesas pelo sopro divino, surgiram pequeninas centelhas, que ansiavam por cumprir seu destino que ansiavam por cumprir seu destino, e se tornaram um dia estrela. Mineral. dormindo sob o mineral. Sonharam como vegetal. Sonharam como vegetal. Despertaram no animal Despertaram no animal para se perpetuarem no ser hominal, para se perpetuarem no ser hominal, apoiado no seu espiritual.
apoiado no ser espiritual. Quando eu escrevo, eu e Jesus Cristo inteiro. Depois só Jesus Cristo. Jamais tem essa lei.